Live. Boa tarde, tudo bem com vocês? Começamos hoje, se Deus quiser, se a Vivo e a Claro permitir, a segunda live nossa sobre cidadania. Vou chamar aqui meu amigo, meu parceiro, advogado, invite to join, request to join, invite to join, Leandro, da Bruto Cidadania. Invite to join. E aí, Leandro? Cadê você? Oi, Opa! Benvenuto, benvenuto. tudo bem? Metti gli occhiali. Per guardare meglio. Prego, prego, E aí, será prego. que hoje a gente desenrola da retificação? Vamos ver, né, se a gente consegue falar da retificação hoje. Já Tá. falei, se Deus quiser, se a Clara e a Vivo permitir, se tudo correr bem, a gente consegue, pelo menos aí, pincelar alguma coisa, até porque eu acho que retificação, apesar de não ser uma coisa que costuma dar muita dificuldade na hora do pedido, é uma coisa muito complexa, que é difícil de saber quando fazer, se fazer, o que fazer, enfim, né? É aquela coisa. O Então, consulado ah, faz vista grossa, vamos falar assim, numa linguagem mais coloquial, né? tá, O consulado ele faz vista grossa, ele aceita alguns erros, né? tá. E quando a gente fala no processo lá, seja por residência, seja no processo judicial, a gente não sabe quem vai analisar e com que ótica ele vai ver esses Que documentos, é que vai fazer? né? Sim, Então, sim. e também não só erros de grafia, né? De tradução, o Giovanni que vira João, o Giuseppe que vira José, mas também as retificações envolvem outros meandros, né? Questão Outros de fatores. Então origem. tá. Então, pera, calma. Calma que nós já se empolgamos muito. Pera aí, vou me apresentar aqui. Eu sou Tiago, tá? Eu sou Tiago Caricani, advogado. Eu trabalho com cidadania há pelo menos aí 20 anos. E junto a gente está fazendo uma coisa nova aí, querendo trazer mais informação para as pessoas, tá? Esse é o Leandro. O Leandro vai poder falar um pouco mais também aí, mas o Leandro também é advogado, também trabalha com cidadania, dentre outras coisas. E a gente tem aí essa ideia de trazer mais informação, mais clareza, né, no processo e para as pessoas que querem aprender, porque o que eu vejo, né, que hoje muita informação desencontrada e não acho que seja maldade, eu acho que seja mais por ignorância mesmo, por falta de conhecimento. Como eu costumo dizer, a maioria das pessoas que trabalham com isso, elas acabam fazendo isso pura e simplesmente porque fizeram a cidadania delas. Então, elas têm experiência do processo que elas fizeram, no caso delas, mas, na verdade, a cidadania envolve um mundo de processos, envolve aí um mundo de possibilidades, né? A gente tem desde as pessoas que fazem no consulado do lado de casa, até o cara que sai da casa dele e vai até lá na Itália, viaja o mundo para poder dar entrada no pedido. Então, a ideia é que a gente possa trazer mais informação, mais clareza, né? E não só disponibilizar aí o nosso trabalho para poder fazer os pedidos de cidadania para o pessoal. Então, Leandro, você fica à vontade aí, está com a palavra, se apresenta, fala um pouco de você, do que você quiser aí, antes da gente destrambelhar aí, soltar o trem para falar do que importa. Com certeza, vamos. Para quem não me conhece, como o Thiago já falou, eu sou advogado e estou trabalhando com a cidadania italiana já tem perto de 7 anos. Né? Meu primeiro cliente fui eu mesmo, comecei a bater a cabeça, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tal. Falei, não, eu tenho conhecimento, eu vou buscar mais informações e vou fazer, vou correr com esses documentos, vou retificar o que tiver que retificar para
que ele seja aceito. Eu não, naquele momento eu ainda não sabia como que eu ia fazer o pedido na Itália, se eu ia me submeter ao consulado e ia esperar aquela fila imensa, se eu ia fazer por residência. Sim. De cara eu acabei descartando a questão da residência, porque tinha a questão do tempo, coisas, você tem que deixar a família, você deixa de ganhar em real, vai lá gastar em euro, não tinha essa possibilidade. E acho que foi em 2017, 2018, começaram a falar naquela questão da DFIDA, né, que era a notificação para o consulado cumprir a lei, etc. E depois vieram os processos judiciais. E com tudo isso, a gente começou a aprender, né, os caminhos desse processo todo. E comecei a ajudar um, ajudei o outro, e aí já virou para prestação de serviço, né? Claro. Isso foi uma coisa que eu peguei rápido, né? E principalmente quando começou a questão de processo judicial e de que a informação de que bateu, algumas pessoas bateram em alguns comunes e o comune já falou, olha, tem coisa aqui que está desencontrada, não vou fazer. Então... Não vou fazer. E eles, né, para fazer um parênteses aí, eles têm o poder discricionário, né, a liberalidade de falar não vou fazer e não vou fazer. Ponto. Exato. E aí você imagina, a pessoa junta todas as economias que ela tem aqui no Brasil, vai comprar passagem, vai para lá, enfia todos os documentos embaixo do braço. Não é barato um processo desse, não sei se a pessoa vai ser assistida por um profissional lá ou não, ou alguém que conheça efetivamente do processo, né? Pode ser que encareça ainda mais, pode ser que ela fazendo sozinha saia mais caro. A gente não sabe, né, o que pode acontecer do lado de lá. Tem a questão do prazo. Sim. Enfim. E a gente busca minimizar a perda de tempo. Ah, mas eu vou ter que fazer um processo para fazer uma retificação e eu vou demorar mais algum tempo? Vai. Mas esse tempo que você vai perder aqui, você vai ganhar lá na frente. Sim. Imagina, todo mundo fala hoje em processo judicial na Itália com o consulado. O cara entra com esse processo lá. Chega lá É que agora já mudou um pouco, né, a questão da lei, dos processos. Mas chega lá na audiência, o juiz vai pegar o processo na mão e fala assim, opa, tem coisa aqui que não está batendo. Não, a gente vai chegar na parte da mudança do sistema judicial, enfim, a gente vai chegar lá. Sim, e estamos cá, né? Fazendo o dia a dia da cidadania na parte da preparação e caminhando para a execução lá, junto com os nossos parceiros. E tá, quem não puder participar, porque sexta-feira, agora lá já é de noite. Já de noite, o pessoal já está descansando. Quem sabe a Valéria está vendo a gente aí, né? Tem às vezes o Giuseppe, o Giovanni, Nicola, o Lúcio, né? Um tchau para tutti, per tutti, tchau per tutti, buonasera, buonanotte, para aqueles que já estão indo naná, enfim, né? Então, assim, não, eu acho importante a gente, né, esclarecer toda essa dificuldade, toda essa história, né? Como eu digo, o jeito que eu fiz a minha já não existe mais, né? Eu falei aquele dia, não sei se ficou registrado, se o pessoal pôde acompanhar, mas o dia que eu falei que a minha ainda era aquela fila na frente do consulado para ver quem chegava primeiro e eles agendavam os primeiros 10. Ou para o dia seguinte, ou para a semana seguinte. Então era uma fila, parecia o show do Justin Bieber, gente com barraca, com guarda-sol, porque tinha chuva, tinha frio, tinha vento. 6 horas da manhã na Paulista já estava lotado de gente e eles iam pegar os 10 primeiros. Os 10 primeiros eles iam atender e os outros 10 eles iam agendar para o próximo dia ou para a próxima semana. Isso não existe mais. Isso não existe mais, né? A tal da Difida, que passou por um tempo aí, que falavam, faz por Difida. No meu entendimento,
o necessário seria, pura e simplesmente, um requerimento para o consulado para que você pudesse entrar na fila. Passou o prazo dos 2 anos, dos 720, 730 dias mais um, acabou. Eles já estão em mora. Já lhe dá o direito de entrar com o processo na Itália, né? Então, que fique claro que a gente tem a possibilidade administrativa de fazer na Itália. O consulado é outro meio também administrativo, né? As pessoas às vezes falam, o consulado não é tribunal, o consulado também é administrativo, e o consulado não cumprindo com o prazo que lhe é pertinente e peculiar, aí sim se torna judicial. E judicial desde o início, a gente tem somente aqueles casos que já são sabidos por alguns, por outros não, que estão na lei. Os do Nordeste, né? Trento, Bolzano. Nordeste da Itália. Nordeste da Itália, claro, pelo amor de Deus, no Nordeste do Brasil. Nordeste da Itália, Trento, Bolzano e uma outra cidade lá que eu sempre me esqueço do nome dela. E o materno, né? O via materna. Os filhos nascidos de mulher antes de 48. Exato. Então, esses já são de partida, de partenza, direto, judiciais. Fora esses, todos são administrativos. Então, vamos entrar na questão da retificação, que é o assunto de hoje da live, a retificação dos documentos, e o que diz a lei, o que obriga a lei, o que é feito na prática e o que é que a gente costuma fazer, não fazer, o que a gente orienta, né? No caso, né, as pessoas às vezes preferem fazer por conta, às vezes elas preferem fazer no cartório, ao invés de entrar com um processo. Muitas não sabem que a partir do momento que você tem que corrigir 3, 4, 5 certidões, fazer um cartório sai mais caro do que pagar um advogado, por mais que elas queiram fazer sozinhas, né? E é isso. E não sei, vamos começar, vamos voltar lá naquela live que a gente perdeu aquele dia, que você começou falando aí do Giovanni, do Giuseppe, do nome, para depois a gente falar do cronológico, das datas. Vamos lá. Basicamente, as retificações elas começam com os erros, principalmente do sobrenome, né? Então, no meu caso lá, na minha árvore genealógica, tem um dado momento que o Colaneri teve uma dobra de L. E que em nenhum momento isso era verdade, né? Quando eu tive a certidão de nascimento lá do meu bisavô em mãos, falei, opa, tem um L só. Tá. Então, vamos retificar. Esse é o tipo de situação que o consulado fazia vista grossa aqui. Sim. Né? Ainda faz. Ainda faz. Um E que virou um I que virou um E. E uma dobra de L, uma dobra de C, T, enfim, isso passa no consulado. Porém, tem comune que não permite. Né? Tem comune que não aceita. Tem comune que não aceita, não recepciona esses documentos. E a gente não sabe nos processos judiciais como que o juiz vai ver e interpretar esse documento. Né? Tá. Por exemplo, em Capivari, aqui no estado de São Paulo, tá. Família, eu sei por conta de um livro que eu acabei ganhando quando eu estava fazendo a minha busca, e tem uma família que se chamava Quibal. 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 C-H-I-B-A-O. C-H-I-B-A-O. E o abrasileiramento, não é nem tradução, mas é o abrasileiramento de uma geração para outra, virou Quibão. Que bom, que bom, que bom. Que bom. Que bom. E o I-B-A e o O. Que bom. Cara, assim, é uma situação única, né? Mas esse abrasileiramento acaba por prejudicar o processo da pessoa, do requerente. Também tem lá alguma palavra que, por exemplo, sol. Não, sol não. Cara,
quando tem o L e o italiano fala carregado, o L no final, e acaba Sim. ficando um acaipirado, que fica parecendo o som do R. Aham. Nel, aí vira Ner, Ner. né? Sim, sim, Fala, sim. o caipirês, né? Sim, sim. Até porque nós mesmos pronunciamos errado, né? Muitas das Sim, letras que a gente aprendeu na escola lá atrás, a gente pronuncia errado. O L, por exemplo, né? Que para nós não tem diferença. L, O, U. Muitas vezes é tudo igual no final, soa tudo igual, a gente fala tudo igual, mas na verdade não é, né? e tem o regionalismo também, né, Thiago? Claro, O claro, tem o o seu nome sotaque, mesmo. O tem o seu nome. sotaque, Né? claro. A gente fala Tiago. Tiago. É Tiago. Tá Né? errado, Tá exato. errado. Tiago, não, não é Tiago, é Tiago, Tiago. E esses erros acabaram sendo. Eles transpuseram o limite do registro civil. Sim, Eles foram parar no registro civil, dentro do sim, cartório. sim. Né? Tem que fazer essa retificação. Não podemos levar um documento para um processo lá fora com um documento que tem erro. Por mais que alguma autoridade no passado reconheceu que o documento era válido. Tá, mas até quando? Né? Eles vão reconhecer isso ou não? Né? Então, tem essa. Eu acho que essa é uma das dificuldades, né? Que vem com a experiência. Exato. É difícil saber quando que eles vão fazer vista grossa e quando não, né? Ao longo do tempo vem se fazendo vista grossa e vem se fazendo um pouco criando menos caso, né? Como eu te disse, no meu caso, o meu caso nós corrigimos o nome de todo mundo para cima, inclusive na época, né? O meu avô, meu bisavô era José Vicente, né? E, na verdade, ele era Vincenzo Giuseppe. Então, Olha, até essa inversão nós tivemos que fazer na retificação. Então, além de retificar a última letra do nome, que era O e virou I, nós tivemos que fazer também a inversão do nome. De José Vicente, teve que ser corrigido para Vincenzo Giuseppe. Para daí, então, a gente poder dar a entrada e fazer o pedido. Porque naquela época era cumprida a lei. Se o nome está errado, tem que ser retificado. Seja uma letra, seja um som, seja uma duplicidade, né? Igual você disse, como teve um cliente que eu conversei agora há pouco com ele, um potencial cliente, aliás, uma família muito bacana lá de Santa Catarina, que eles têm 2 P's e 2 G's no nome. E adivinha? Foram tirando um P aqui, um G ali, e no fim, um tem 2 P's e 2 G's, o outro tem um P e um G, o outro tem um P e 2 G's, e assim vai. Então, isso é uma coisa que hoje é garantido que é feito vista grossa, né? Quando se dobra a letra, simplesmente. no consulado. No, Consulado. no consulado, tá. Né? Na justiça, nem sempre. Na justiça, a gente não sabe quem que vai interpretar. Né? Tá. No comune, eu sei que eles dificultam. No comune, fazendo... Na comune, né? Na prefeitura, mas no comune, fazendo pessoalmente, eu sei que eles costumam dificultar um pouco mais, ainda mais agora, depois desses casos de fraude, enfim, né? Quando a gente leva o nosso brasileirismo para lá e acaba prejudicando o processo, eu sei que eles têm dificultado um pouco mais. Mas isso que é importante a gente ir colocando, né? Porque às vezes as pessoas perguntam: precisa retificar? Deveria, mas não sei se precisar, precisa, né? Eu acho que é bom sempre analisar o todo primeiro, as Exato. datas, as idades, os locais, enfim, todas Exatamente. as informações para que a partir daí sim a gente possa tomar uma decisão e ver qual que seria a melhor solução. Exato. E é o que a gente estava falando quando a nossa live caiu lá na semana retrasada. Isso, eu queria voltar nisso. Você estava se aprofundando aí nos nomes, no cronológico e tal.
e eu queria que você voltasse nisso aí Vamos e lá. falasse melhor. Como começar tudo e saber se é necessário fazer uma retificação nos meus documentos? Né? Eu O não seu, sei nada, eu não sei de nada. os meus não foram feitos, já está tudo em ordem, tá tudo Eu bonitinho. ouvi falar que meu bisavô é italiano. Então tá, o que eu Exato. faço? O que eu faço? Bom, primeiro, tentar localizar o bisavô, né? O nascimento do bisavô, o documento dele. Como que a gente faz isso? A gente faz cronologicamente na contramão, né? Eu sempre falo para meus clientes, eu não sei se eu tenho direito. Eu falei, então vamos pesquisar as suas origens, né? No seu nascimento, na contramão. Exato. No seu nascimento, você tem o nascimento dos seus dois avós. Então vamos procurar os seus dois avós, né? No nascimento dos seus dois avós, você tem informações dos seus bisavós e dos seus trisavós. Né? Então, a gente faz esse caminho inverso. Com 2 certidões, às vezes, você já consegue... Você já consegue localizar. Né? Chegar... Eu tenho um aqui que está mais difícil. Está mais difícil, estou pedindo pesquisas, até no estado de Minas Gerais, que é cidade vizinha, mas já está do lado de lá. Né? Então, a gente tem que fazer a pesquisa em Minas. Aliás, difícil de trabalhar com Minas Gerais, né? Eu peço que, caso tenha alguém aí de cartório de Minas Gerais, pelo amor de Deus, gente, ajuda a gente, facilita. É difícil, é um trabalho difícil, a gente sabe. Eu ainda não tive problema, mas eu sei que cada cartório também interpreta as exigências e, lógico, ele tá lidando com um documento, um registro que é um registro público, mas ele também tem lá os seus, como que eu vou dizer? Os seus ritos a seguir, né? Claro, até porque assim, né? É uma coisa séria. Que fique claro que, na verdade, o registro público é uma coisa seríssima. Não é uma brincadeira. Né? Uma certidão aí, você faz um estrago, na verdade, na sociedade, se você tiver acesso a uma certidão errada. Você pode cometer, sei lá, fraude, tirar documento que você não tem direito, exercer uma profissão que você não tem direito, enfim, fazer um financiamento no nome de outra pessoa. Uma certidão pública, ela é um documento de extrema importância na sociedade e com alto grau de segurança envolvido nele. Exatamente. E hoje a gente tem enfrentado algumas... Eu vou tentar subir um pouco mais aqui o celular. Tá. Porque ele está baixo. A gente tem algumas informações que, de fato, tem... Não deu certo. Tem... Como é que fala na LGPD? Tem informações sensíveis, né? Ainda mais agora com a LGPD, né? Ainda mais agora com a LGPD, que ainda atribuiu ainda mais responsabilidade a quem já tinha responsabilidade com os dados, né? Exato. E onde que eu queria chegar? Nessa busca inicial, que a gente busca uma certidão daqui e dali, uma pesquisa, a gente pega breve relato. Breve relato consta lá, nasceu nessa cidade aqui, cartório do município X, né? Em tal data, nasceu fulano, filho do seu José e da dona Maria, enfim. E a gente vai galgando degrau por degrau para encontrar o italiano, o antenato, o Dante Causa. O antenato. Até a gente chegar em Abruzzo, calma. Sim, o nosso de Abruzzo, graças a Deus. Grazie Dio. E quando a gente encontra esse documento, o nascimento do italiano, né, ou algum documento que dá a pista, né, dá a pista do documento italiano, a gente já começa a ter aquela luz no fim do túnel, né? Já começa até a ficar com calor, já começa a ter um calafrio, começa a ficar empolgado. Eu me empolgo pela pessoa, eu começo a ficar, eu falo, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, né? Vai fazer o gol, calma. Agora é a hora da gente ver se está tudo certo, né? E queira ou não, para quem está com esse objetivo,
poxa vida, encontrar o documento mais difícil que existe, cara, é motivo para comemorar, né? Oi, muito, E muito. É muito. uma festa. Encontrei o meu direito. Eu tenho direito aqui, Você né? encontrou o direito, Vou exatamente. pegar ele lá com as duas mãos, pô, é meu, ninguém passa. Tenho direito à E cidadania. Acabou. Ponto. aí agora a gente tem que preparar o processo, né? Com E eu sempre certeza. falo, eu trabalho com duas fases, fase Brasil e fase Itália, né? Isso, A isso. fase Brasil é a fase preparatória, que a gente vai ver se os documentos estão corretos. O que eu tenho feito? Excesso de zelo. Excesso de zelo. Eu tiro Tá. todas as certidões atualizadas para encontrar erro. Erro. E encontra. E encontra. E Encontra. encontra. Não obstante, e encontra. Encontra. Você vai encontrar. E principalmente o casamento do italiano, não perca tempo em pedir breve relato. Pode pedir inteiro teor já de cara, porque a questão cronológica dos casos que eu vi, 100% estava no casamento do italiano. Normalmente, né? Normalmente os problemas eles ocorrem exatamente nessa transição do italiano para o primeiro brasileiro. Normalmente é aí que está todo o problema de cronológico. Exato. O que acontece? Primeiro erro, o abrasileiramento, né? O Giovanni vira João. Sim. Segundo erro, o sobrenome, né? O sobrenome perde L, dobra L, enfim. Muda de letra, muda de Z para C cedilha, para S. Exato. O S vira Z, o Z vira C cedilha, ou um C normal, ou o C, que era um ti, né? Ti, Vira tchê, T. vira T. Por conta da nossa pronúncia, brasileira. Por conta da nossa pronúncia vira isso. Tinha lá, no momento que o italiano casou, tinha um cara no balcão preenchendo a certidão e tinha outro escrevendo no livro. É o Cacarlos, né? É o Cacarlos. É o Cacarlos. Cacarlos. É a história do Cacarlos. Cacarlos, a história do Cacarlos. Que meu pai adora contar. Aliás, nós vamos ainda fazer a live com ele. Ele vai falar. Viu, seu Taricano? Se prepara. Aí tem o terceiro erro. O segundo erro, que eu vejo como o mais. A maior insistência do erro é o segundo, que é o sobrenome, que acaba contaminando toda a árvore genealógica. Né? Toda. O terceiro erro vem a origem. Tá. Eu já peguei 2 casos aqui que a origem do italiano estava Gênova. Gênova, mas... Né? Porque ele veio de Gênova. Do porto de Gênova, né? Do porto de Gênova. Mas não que ele nasceu em Gênova. Ele veio do porto de Gênova. Veio do porto de Gênova. E no casamento constava que o desinfeliz tinha vindo de Gênova. E lá, aí você pega lá, exemplo, Comune de Milano. O cara nasceu em Milão e está constando aqui no casamento que ele é de Gênova. Então, porque ele saiu do porto de Gênova. Ele saiu do porto de Gênova. Então a gente tem... de Santos, eu sou de Santos. Exato. Esse é um erro que a gente encontra também bastante. Mas, na verdade, eu nasci em São José do Rio Preto, por exemplo. Mas como eu saí de Santos, eu sou de Santos. Exato. A gente não pode usar muito o Brasil como exemplo, porque o Brasil é um continente, né? Da Itália, que é uma ilha. Mas, enfim, esse é um erro muito presente, muito constante. Sim, mas naquela época eram poucos os portos, né, que despachavam os italianos. Era Veneza, era Gênova, Nápoles, acho. Eram só, né? Só, mas então, o grosso é Gênova. Então, você imagina, a Itália inteira saía de 3 portos. Então, é uma coisa que acabava dando muito problema. Com certeza, com certeza. E depois desses 3 erros, que é o abrasileiramento, o sobrenome e a origem, vem a questão da idade. Certo.
Diversos cruzamentos, já peguei problema na cronologia. Sim. Não sei se era vergonha, não sei se era uma esperteza, né? Mas tinha um menino lá que ou ele falava que ele era mais velho, ou ele falava que ele era mais novo na hora de casar. E como era declaratório, né? Exato. Não apresentava documento comprobatório. Hoje a gente é obrigado a apresentar o documento que comprove as coisas. Antigamente era meramente declaratório. Quantos anos você tem? 28. Assina aqui, então. Assina aqui, pronto. Eu, Thiago, 28, acabou. Está assinado, é 28 que eu tenho. Exato. E aí você pega lá no casamento dele e você fala, peraí, pela data que ele casou, a idade que ele quando ele nasceu, ele não tinha essa idade. Então, vamos retificar. Aí você corre no óbito dele e vê lá que o óbito dele também está errado. E aí não bate nada com nada. Acontece. Acontece, aí não bate nada com nada. E é aí que está o problema, porque quando gera a dificuldade, a discrepância, é aí que está o problema, né? Porque lembrando que a gente tem uma certidão lá em cima, que a gente tem que ligar com ela aqui embaixo. Então, eu tenho que ligar o bisavô, o trisavô, ao trineto e provar que todos eles são da mesma origem. Então, começa a não bater data, começa a não bater idade. Aí tem uma letra errada no nome. Aí, né, a gente tendo ido lá, que nem eu conheci a cidade da minha família, você conheceu a cidade da sua, tem 200 pessoas lá com o mesmo nome que o nosso. Então, não necessariamente nós somos bisnetos da mesma pessoa. Exato. Então, se a coisa não bater perfeitamente, eu não consigo comprovar o meu direito. Então, muitas pessoas falam, mas 20 para 21 é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Às vezes você está falando do tio e não do pai. Exato. Exato. Teve um caso que eu fiquei sabendo por terceiros que fizeram uma retificação e usaram como o dante causa o irmão. Entendeu? Por quê? Vai que cola. Vai que cola. Por quê? Tem umas famílias italianas, eu não sei o porquê. Na minha família, lá na Itália, tem uma sequência de Carlo. Então, Carlo, o pai do meu bisavô chamava Carlo. Tem sequências, tem. Um irmão do meu bisavô chamava Carlo. Tá. O meu avô era Carlos, mas ele já nascido no Brasil. Tá. Então, alguém pegou um documento que, na sua concepção, atribuiu ao bisavô, ao trisavô, etc., e começou a corrigir toda a árvore genealógica. Depois descobriram que não era a mesma pessoa. Entendeu? E aí, nesse caso, você me perdoa. Vamos adentrar um pouco mais. E aí, outra retificação. É isso que tem que fazer. Outra retificação. Outra retificação. Não, porque assim, eu já peguei casos também, eu acho, na verdade, para ser sincero, triste. E não é nem criticar o profissional que fez. Não, porque eu acho que falta informação. Também sofreu com a informação que foi trazida até ele. Exato. Eu acho triste, na verdade, porque aí você acaba fazendo uma retificação, que é um processo, muitas vezes, moroso, demorado, que acaba levando muito tempo. Sim. Demanda tempo, demanda dinheiro, demanda paciência, porque a gente volta lá, a gente está tratando de um sonho, a gente está tratando de algo que muitas pessoas querem para poder estudar, para poder trabalhar, então fica esperando, né? E aí, no fim das contas, faz uma retificação, e faz uma retificação errada, ou às vezes faltante. Faltante. E aí não retifica, talvez, outras certidões ou outros dados que já poderiam ter sido retificados e não foram.
E aí a gente entra numa seara que, a meu ver, ela fica, como eu vou dizer, ela fica difícil. Por quê? Num processo de retificação, a gente tem intervenção do Ministério Público. O Ministério Público ele intervém e às vezes ele opina. Né? Tem processo que ele não opina. Tem processo que ele opina. E aí você tem que provar que aquele processo primeiro foi feito com erro, que tinha erro material. Né? Aí você fala, poxa, todo mundo foi levado no bico. E aí a culpa é do doutor que está lá na frente dele, né, dando a cara a tapa, porque a culpa é sempre do garçom, né, pela comida ruim. Às vezes é ele mesmo que acaba fazendo, mas enfim. E aí o cara fala, e aí, doutor, e agora? O que você quer que eu faça? Não sei se nesse caso foi o mesmo advogado que fez ou não, mas eu soube de um caso que tinha a retificação da retificação, né, por conta de erro material ali na família, por conta até da questão da cronologia. Né? Depois descobriram que o cara, o dano de causa, na verdade, não era aquele que eles atribuíam como dano de causa e fizeram nova retificação. Mais perda de tempo, mais desperdício de recurso, porque mais certidões, mais traduções, hoje mais apostilamentos, enfim. Mais apostilamentos, mais aborrecimento, mais desgaste familiar, porque eu vou te falar um caso, e né, ficando claro aqui, viu, gente? A gente traz a mensagem e não o mensageiro, então, em momento algum, a gente vai falar das pessoas ou de quem seja, tá? Então, assim, isso é comum em muitas famílias. Então, quem está cuidando, é o primo. Aí o primo arruma um advogado que faz a retificação. Aí a retificação dá errado. Pronto. Como já houve muito desgaste até chegar nesse ponto, o outro vira e pronto, aí, te avisei, eu falei que estava errado, eu falei que não era para fazer, eu falei que esse advogado não servia. Então, no fim das contas, mais aborrecimento, mais chateação, mais desgaste. Então, não é só o dinheiro, não é só o tempo, não é só o problema, né? Cria-se outros problemas por falta, talvez, de atenção, de um pouco mais de paciência na obtenção dos documentos, um pouco mais de análise documental, de leitura. Chatice, né? Tem que ser chato, tem que colocar a régua ali, ajustar os óculos e passar o pente fino para ver se é mesmo, se não é. Até porque, Thiago, eu me lembrei agora, na própria família do meu pai, eles tinham lá apelidos pequenos que não tinham a ver com o nome. Por exemplo, o Thiago tinha um apelido lá de Du. Não Du, mas sei lá. Fu. Tá. Então tinha um cara lá que era o Tó. Quem que é o Tó? O Tó. Aí, não, o avô é o Tó. O avô é o Tó. Tá, o avô é o Tó, fizeram a retificação errada, né? Por conta disso. Então, assim, a gente tem que passar o pente fino, tem que analisar com calma esses documentos e principalmente, ter sempre em mãos os documentos atualizados. Independente de se a gente vai gastar um dinheiro a mais, que eu acho que não precisa, basta só tirar lá uma certidão interior e está tudo pronto. Não. Precisamos confrontar todos os documentos com o documento de origem, que é o nascimento do italiano. Ponto. Assim, né? Aí aquela coisa que a gente costuma fazer, que eu já vi até na internet pessoal dando essa informação, e eu acho até legal, tá? Eu falei, essa família que a gente estava conversando hoje, pessoal de Santa Catarina, eles também são advogados, né? Tá. Aí o cara brincou, ele falou, porra, eu tô gostando disso, acho que eu vou trabalhar com isso. Eu falei, meu, você é bem-vindo, porque tem tanto italiano no Brasil, que nunca vai ser um problema. Nunca vai ser um problema. Então, assim, eu acho que é importante
que seja feito essa troca de informação, né? Muitas vezes até eu acho, com perdão da palavra, que essa coisa da cidadania é uma coisa meio obscura. Eu não sei se porque querem guardar a informação ou se porque não tem a informação para bater o pé e garantir o que está falando. Então, as pessoas acabam, né? Veja bem, porque na hora de fechar, né? Na hora de vender o serviço, todo mundo é doutor, todo mundo é um monte de coisa. Mas na hora de depois garantir que vai resolver o problema, aí não, veja bem, eu sou o Tiago, eu contratei, mas na verdade quem fez foi meu amigo Leandro, eu passei para ele, aí você fala que passou para o Rafael, e aí ó, fala lá com o Rafael, vê o que ele acha. Vira um Então, eu dominó. acho que Hã? Vira um dominó. Vira um dominó. Então, eu acho que é muito importante essa troca, né? Essa informação que a gente vai colocar no ar aqui cada vez mais. Ou seja, passou 40 minutos. Que bom, porque foi super rápido. Não travou. Hã? Não travou hoje. Não travou. Ó, eu vou agradecer. Do mesmo jeito que eu xinguei, que eu me excedi, eu vou agradecer a Claro, a Vivo, a todos os outros envolvidos pelo bom serviço que a gente conseguiu ter hoje. Mas você sabe que até fica a dica para todo mundo, né, que vai entrar aqui nessa seara de fazer uma live e tal. Um amigo meu me falou assim, ó, zera tudo. Antes de você começar, você zera tudo. Desliga o celular, liga de novo, desliga o modem, liga de novo, que aí ele começa sem vício. Falei, legal, vamos tentar. Semana passada a gente fez aquele teste lá, deu certo. Funciona, tá? Funciona. Eu já tive algumas experiências com investimento na Bolsa também, tá? Depois a gente fala de diversos assuntos aqui também. Eu acho que a ideia é essa ao longo do tempo, tá? A gente falar de cidadania, mas fazer uma coisa que englobe, às vezes, outros assuntos, que possa ser uma coisa mais cosmopolita, entendeu? Que a gente possa também contribuir com outras informações. O meu objetivo, acredito que o seu também, seja a gente poder dar a informação. Tá? O que eu vendo é serviço, e informação eu dou de graça, porque eu acho que é preciso, né? Por mais que a gente fale, porra, mas que a informação a pessoa faz tudo. Não faz, não é assim que funciona, até porque muitas pessoas elas só querem informação para se sentirem mais seguras, elas não vão pegar aquela informação e vão virar um especialista nisso ou naquilo, né? Você vê que são tantos cursos que estão saindo aí, estão sendo lançados à torta e à direita na internet. Acho que muitos inúteis, perdão da minha opinião, mas eu acho que muitos também são muito úteis e contribuem muito com a evolução do mercado digital, das pessoas, do objetivo que cada um tem. Eu acho que cidadania é uma coisa que trabalha não só com o passaporte, né? Que isso eu acho que a gente depois pode ir esclarecendo ao longo do tempo em outras lives. Eu acho que as pessoas misturam muito o passaporte com a cidadania. Ah, eu quero o meu passaporte. Eu quero o meu passaporte. Oh, passaporte é só você pagar o boleto da Receita Federal ali e tirar um na Polícia Federal, né? É só o documento de viagem. O direito tá muito lá atrás. Né? O passaporte é o muito antes. O passaporte é o último. É a última coisa, né? Eu, quando embarquei para a Itália para ir lá buscar meus documentos de fato, né? Porque aquela época ainda era possível de você estar lá, o vídeo lhe passar e tá tudo ok, beleza, pode ir embora. Eu vim embora, fui cuidar da minha vida, fui até para o Congo trabalhar, fui trabalhar na África com a minha mulher e depois eu fui para lá para buscar minha documentação. Eu embarquei com a passagem só de ida, com a certidão de nascimento italiana. Você não tinha passaporte? Sem o passaporte. Você viajava com o passaporte brasileiro? Porque, na verdade, o passaporte ele não é a comprovação da cidadania. O passaporte ele nada mais é do que o documento de viagem.
Então, eu acho Sim. legal, nas próximas lives, a gente ir separando, né? O que é cada coisa, o passaporte, o AIRE, as duas etapas, que eu acho também importante, que muitas pessoas ficam assustadas, porque elas procuram um profissional e quando elas começam a querer saber da cidadania, a pessoa fala, olha, é X mil reais, você já paga metade agora, entendeu? E pronto. Não, não é assim. A parte do Brasil é uma parte, que a parte do Brasil constitui na obtenção das certidões, a análise dos documentos. É uma fase, né? É uma fase do processo. É uma fase e que, ao meu ver, ela não só deve, como pode ser cobrada separadamente. Você não eu mesmo, né? Eu não amarro ninguém com o Brasil e a Itália. Eu faço a parte do Brasil, graças a Deus, as pessoas que eu faço a parte do Brasil gostam tanto que acabam fazendo também a parte da Itália, mas eu não tenho nem esse interesse no início em amarrar a pessoa e falar, ó, é tantos mil reais, já me dá uma parte agora que você já está amarrado. Não, vamos fazer a parte do Brasil, vamos atrás da documentação, vamos procurar o seu italiano, vamos ver se não precisa fazer retificação, vamos fazer uma análise documental geral para ver se está tudo ok, se está tudo em ordem, se a gente pode prosseguir e dar andamento à tradução, ao apostilamento. Vamos, né? Como brincou o nosso outro parceiro, o Rafael, vamos por partes, né? Como diria o Jack. Então, vamos fazer a parte do Brasil primeiro, vamos cobrar a parte do Brasil, vamos liquidar a parte do Brasil, né? Eu deixo a pessoa sempre muito livre. Se ela falar assim, olha, Thiago, muito obrigado, tá? Agora me dá meus documentos aqui, que eu vou para a Itália, que eu vou dar entrada na cidadania lá administrativamente, sozinha. Perfeito, cara. Tá aqui teus documentos, entendeu? Se você precisar de alguma ajuda ainda lá, te ajudo a arrumar um imóvel para ficar, te dou um telefone de alguém que vai te dar um apoio lá. Enfim, são coisas separadas, né? Que fique claro que é tudo... Uma coisa não depende da outra. Os documentos do Brasil não dependem da parte da Itália, a parte da Itália depois não depende do AIRE, o AIRE não depende do passaporte e a cidadania não depende de nada disso. A cidadania depende do processo todo, da conclusão, da documentação, que chamava-se de pasta antigamente. Eu odeio esse nome, eu até brinco com o cliente, eu falo, se você quiser, eu ponho numa pasta para você, para a gente poder chamar de pasta. Você sabe que teve um cliente uma ocasião que ele falou assim, mas vai ficar tudo isso, o apostilamento? Não, porque eu posso mandar encadernar. Eu falei, não é isso. Aí eu fui explicar para ele o que era o apostilamento, né? Que é o do apostille, lá, o termo francês. Mas nada mais é do que a legalização. A antiga legalização que o próprio consulado fazia. Exato. Mas eu me lembrei agora, Thiago, eu recebi uma pergunta na ocasião daquela travada. Uma pessoa tinha perguntado lá quando que a gente faz a retificação administrativa e quando que a gente faz a retificação judicial. Opa, boa. Aliás, quem quiser mandar pergunta aí, nós temos mais um tempinho. Manda pergunta, se der a gente fala. Isso, vamos lá. Eu estava preparando a resposta aqui, estava dando uma estudada. E olha só, a lei de registro público, que é uma lei lá de 1973, ela dizia assim, quem pretender que se restaure, supra ou retifique o assentamento do registro civil poderá requerer de forma instruída e fundamentada, com documentos, tal, que o juiz ordene o cartório, né? Que ordene a retificação que ocorrerá em cartório, né? Então, o pedido ele era judicial para que o juiz ordene ao cartório que o cartório retifique no registro.
no livro, né? Então, Tá. quem faz a retificação efetivamente é o oficial do cartório, né? Sim, Sob ordem do juiz, do processo judicial. sim. Aí, olha que legal. Veio lá uma lei agora em 2022. Mas aí eu posso bater, eu lá, Tiago, sem ser advogado, sem nada, bater no gabinete do juiz e levar a documentação e falar, ô, Vossa Excelência, ordeno o cartório tal a corrigir minha certidão? Não. Não, não, Aí né? é um processo judicial e a pessoa depende de um advogado. Mas Tá. aí veio uma lei em 2022, que é a conversão de uma medida provisória de 2021, que estabeleceu o sistema eletrônico dos registros públicos. E foi nessa lei aqui que alterou o texto da lei, da lei de registro público, que permitiu lá no artigo 57, deixa eu botar nele, que diz o seguinte: a alteração posterior de sobrenome poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários. Tá. E será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independente de autorização judicial. Tá? Foi essa lei de 2022, que é a conversão de uma medida provisória de 2021, Tá. que autorizou essa retificação. E aí a pessoa me pergunta, como que eu sei quando que é administrativo e quando que é judicial? E aí eu fui... Tem um mais aí, né? Tem Mas se eu mais. for lá, o oficial do cartório aceita? Se ele tiver com os documentos e as certidões necessárias, ele vai aceitar. Porém, sempre tem o porém, sempre tem a exceção da regra. Né? É isso que eu queria entender. Na minha interpretação, eu vejo que poderia ser sempre administrativa essa retificação. Poderia, claro. O cartório não dá Na minha visão também poderia sempre ser. Um escrevente de cartório me disse assim: eu não acrescento informações de forma administrativa. Eu falei assim: como você não acrescenta informações? Tá. Essa é uma pergunta que eu teria para fazer, né, para responder para o pessoal, que é uma cliente que ela quer acrescentar o nome do bisavô dela, do antenato dela, no nome dela. Então ela quer chamar lá Raimunda da Silva, mas ela quer colocar o sobrenome do italiano Ferrari. no sobrenome dela. E aí, como faz isso perante a lei? Aí que tá. No artigo 57 da Lei 6.015, com a redação dessa lei de 2022, que é 14.382, ele diz lá, inclusão de sobrenomes familiares. Só que o cartório diz, eu não acresço informação administrativamente, requeira ao juiz. Tem remédio? Tem remédio. Você poderia fazer o requerimento para o cartório vai se negar, você vai suscitar a dúvida, vai virar um processo judicial. Então, já que é a suscitação de dúvida do registro civil vai para o juiz corregedor, você já entra para o processo judicial. Esse é um ponto. Né? O ponto... Não, é rir para não chorar, viu? Desculpa. É rir para não chorar. Tudo bem, são as regras do jogo. O outro ponto que eu falo, quando é judicial e quando é administrativo, é a questão do efeito cascata. Por exemplo, lá no meu caso, né, em 2015, que eu fui fazer esse processo, se eu quisesse, eu poderia ter feito se a lei permitisse, naquela época, principalmente, eu poderia ter feito a retificação administrativa. Por quê? 90% dos registros estavam num único cartório. Que legal. Então, assim, eu vou retificar no registro do nascimento do meu avô a correção do sobrenome dele, porque tinha uma dobra de L, a correção do nome do pai dele e a correção do nome da mãe. Tá. Perfeito. Aí, no registro do meu pai, eu ia corrigir o nome do meu avô, o nome do meu bisavô e o nome da minha bisavó, que tinha lá os erros. Como está tudo no mesmo cartório, o cartório ia aceitar que eu fizesse todos naquele mesmo momento. Tudo bem. Reduziria o custo. Reduziria o custo disso. Reduziria o custo, reduziria o tempo. Tá. Principalmente. Mas aí, a gente sempre tem o porém, né? O porém ele tá presente
em todas as situações. Tinha um casamento lá no meio do caminho que não era de lá. E esse casamento precisa ser retificado antes que se dê sequência nos demais atos. Ah, é? É. Não, ele É. poderia pular esse casamento e seguir retificando as de baixo. O cartório ia exigir que, para retificar um óbito, o casamento estivesse correto. Por quê? Quando você vai fazer um RG hoje, né, você vai lá no Poupa Tempo, o Poupa Tempo fala assim, você é solteiro ou você é casado? Eu sou solteiro. Então me dá aqui a sua certidão de nascimento. Beleza. Ah, eu sou casado. Ah, então me traz a certidão de casamento. Sim. Eu ainda não encontrei na lei por que a certidão de casamento substitui a certidão de nascimento. Porque o nascimento é uma coisa, o casamento é outra. Para mim são... E teoricamente a gente deveria usar a de nascimento e não a de casamento, mas... É que veio lá uma alteração no Código Civil, veio uma alteração no Código Civil. A lei diz assim, então vamos... Né? A alteração do Código Civil permitiu, de forma igualitária, que, além da mulher querer ou poder acrescer o nome de família do marido, o marido também poderia querer ou poder acrescer o nome de família da mulher. Não, perfeito. Até aí, justo. Então, né? Por essa razão, o Poupa Tempo vai lá te cobrar a certidão de casamento para fazer seu RG. Tudo bem. Então, por efeito cascata, né, a hora de que ele vai fazer lá uma retificação no determinado documento, me dá o anterior. E aí isso começa a impactar no tempo. Né? Você pega uma família que não é enraizada, né, N motivos, então você tem... Sim, a minha. A sua. Minha. Você tem um registro em São Paulo. Você é uma família itinerante. A minha é uma família itinerante. De São José do Rio Preto até São Caetano, um em cada cidade. Pronto. Tem 15 cidades no caminho. Né? Para São Carlos, Limeira, Americana, Santa Bárbara, Piracicaba, Sumaré, Campinas, dá uma esticadinha em Montemor, em Dayatuba, enfim. Isso. E aí começa a fica maçante, né? E custoso, porque a pessoa... Pô, seria tão fácil ir tudo num cartório e fazer tudo. É o judicial. Né? É o judicial. Você coloca lá para o juiz e fala assim, ó, eu sou descendente dessa família aqui, e nessa família a gente tem esses documentos que contêm Eva aqui, tal, indica todos os erros. Maravilha. Lá com o documento do italiano. Né? Maravilha. E só para a gente terminar por causa do horário, vamos tentar seguir sempre o horário. Né? Hã? Tem limite de tempo aqui ou não? Então eu não sei se tem limite. Tem limite as lives? Não tem mais limite? Não, o limite mesmo é só para a gente poder ter disciplina e acabar em 1 hora. E também para a gente poder deixar um pouco de assunto para as próximas. Para a próxima. Lembrando que a gente combinou de fazer toda sexta, correto? Então, se tudo ajudar, a partir de hoje, toda sexta-feira, às 3 horas, tem live. A única coisa que eu gostaria de acrescentar nisso daí, antes da gente terminar, é uma coisa que também é um mito e que quem não entende do assunto às vezes acha, né? Que eu vou lá, então, qual é a certidão que está errada a primeira? A do casamento do italiano no Brasil. Então eu vou lá e peço para corrigir do casamento do italiano no Brasil e automaticamente, magicamente, todas as outras que se seguem serão corrigidas. Então, o Giuseppe, que é José Vincenzo, lá atrás, a gente corrigindo o casamento dele, o óbito dele já vai ser corrigido, o nascimento do filho dele já vai ser corrigido, o casamento do filho dele vai ser corrigido. Não. Certidão que não for pedida para ser corrigida, não será corrigida. Certo ou não? Eu diria um pouquinho diferente. A certidão, ela nada mais é do que o extrato. Né? Sim. Do que foi registrado naquele dia ali. Do que está registrado naquele livro. Então, perfeito. O que a gente retifica não é a certidão, é o registro. É o registro, exato. Então, não, se você pedir a retificação somente do casamento do seu bisavô, você vai retificar somente o casamento do seu bisavô. Exato. Mas precisa corrigir o óbito dele, precisa o nascimento do meu pai, precisa corrigir o casamento do meu pai,
eventual óbito do meu pai e tem que corrigir o meu nascimento, porque se me chama, se eu chamo do meu avô, vai bater no meu nascimento. E todas as informações, nome, nascimento, idade, as que cidade falam, que ele nasceu, tudo. Todas. Ah, eu troquei a data de nascimento do meu bisavô no casamento dele. Ah, será que na certidão do filho dele vai ter que trocar também? Vai ter que trocar também. E se não pedir, não vai trocar. Não vai ter pedido. Exatamente. Se não tiver pedido, não tem retificação. Perfeito, Leandro. Ó, vou te agradecer. Obrigado. Achei que foi fantástica essa, mais uma vez, assim como a primeira. Sem travar, de cabo a rabo. Sem travar, sem a gente ficar perdido por aí, para começar, para terminar. A única coisa que está errada, no meu ponto de vista, é esse seu mapa aí, que acho que ele está espelhado, hein? Ele está espelhado por conta da câmera, que é a frontal do celular. Ah, tá. É por isso. Mas Entendi. ele está certinho. Tá certinho. Tá. Do jeito que está aparecendo aí, ó. O Brasil está para cá. O Brasil está para cá. E para cá continua a Ásia. É isso aí. Perfeito. Maravilha. Isso é para exercitar o cérebro. Exato. Maravilha. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Um abraço para você aí à distância. Obrigado pelo convite. Que é isso, é o que eu falei. Na verdade, aqui nós estamos fazendo uma coisa mútua, uma coisa junta, né? Em conjunto. O convite é meu para você, de você para mim, e a gente participa de forma conjunta. Maravilha. Tá bom? Isso aí. Grande abraço para você aí, um abraço para o Rafael. Arrivederci. Arrivederci. Até a próxima. Um abraço, até. Sentiamo. Tchau. Tchau. Sair? Não sei agora. Vou consultar minha diretora aqui. Eu vou apertar o sair aqui. Are you sure you want to end the video? End now?